Olá a todos, esse aqui é mais um vídeo do canal Plataforma Moretti, onde são tratados assuntos com base na engenharia agronômica, e hoje iremos falar um pouquinho sobre a importância dos atributos físicos e hídricos do solo para as atividades agronômicas. Meu nome é Alexander Kajutibainer e agora iremos tratar sobre o que são os atributos físicos e hídricos. Bom, primeiramente, os atributos físicos e hídricos são divididos em textura ou granulometria, estrutura do solo, relação massa-volume do solo, a concentração da solução do solo, a quantificação da pressão líquida do solo, o armazenamento da água no solo e as propriedades térmicas do solo. Quanto à textura ou granulometria, nós tratamos das três frações do solo, né, que são divididas em areia, silt e argila. Para medir, né, determinar qual é a textura desse solo, é utilizado um triângulo textural, e esse, conforme a porcentagem de cada fração, nós conseguimos identificar dentro desse triângulo qual é o aspecto mais próximo do que temos no determinado solo. Quanto à estrutura do solo, bom, de acordo com a forma, nós temos a estrutura laminar, prismática, colunar, bloco angular, bloco subangular e granular. Além disso, teremos também o tamanho. O tamanho ele é de acordo com qual tamanho ela estaria agregada, né? E o grau de desenvolvimento e estabilidade ele dá-se pelo tempo, né? Pelo desenvolvimento que teve essa estrutura, e a estabilidade, né? Como ele se encontra, como que ele comporta com ações externas, como por exemplo pegar com a mão e quebrar, né? Se a gente vai conseguir determinar qual que é a estabilidade, qual que é o nível de estabilidade que essa estrutura se encontra. Bom, quanto à relação massa e volume do solo, o solo é composto pelas frações de massa total, que é a soma da massa das partículas sólidas com a solução do solo, né? A solução do solo é a água e o ar. O volume total do solo é o somatório do volume das partículas com a solução. Já a massa específica das partículas é a razão entre a massa do solo seco em estufa, né, em laboratório, com o volume das partículas desse solo. E a porosidade total do solo é o volume de vazios do solo dividido pelo volume total desse solo. Bom, seguindo, nós temos a concentração da solução do solo. A concentração da solução ela não é calculada em valores exatos, justamente pela dificuldade de medir as interações constantes que ocorrem entre os minerais presentes no solo e a fase líquida. Nesses minerais nós temos ali destacados os nutrientes, né? Alguns dos nutrientes principais, e a concentração em mol por litro é conforme a quantidade, né? Bom, quanto à quantificação da fase líquida, a umidade gravimétrica ela vai ser medida através da massa, né, das partículas do solo, enquanto que a umidade volumétrica ela é baseada na volume, né, da umidade presente nas partículas desse solo. Já o grau de saturação é qual que é o peso, né, a massa desse solo total com a capacidade máxima de água, né, no caso 100% de umidade, né, quando ele está saturado, e a porosidade livre de água. A porosidade livre de água vão ser os espaços entre as partículas sem a fase líquida, né, apenas os poros com ar. Já o armazenamento da água no solo, ele vai dizer sobre alguns aspectos de extrema importância para o entendimento do ciclo hídrico de determinada região também. E ele consegue te determinar qual que é a evapotranspiração, né, da água nesse solo, a infiltração da água nesse solo, a precipitação média, né, que incide sobre esse solo, a irrigação ali aplicada, né, como está sendo distribuída essa água, e o movimento da água no solo. Né, o movimento da água no solo ele vai ser fundamental para a gente conseguir entender o comportamento para com as raízes nesse solo. Bom, portanto, a partir desses elementos bases, né, para a gente determinar os atributos físicos do solo,
Nós chegamos então à questão, qual que é a importância dos atributos físicos, né, para os solos, né, de acordo com os interesses agronômicos. Bom, primeiramente eu gostaria de destacar a interação planta-solo. A planta vai interagir diretamente com o solo através da, da distribuição da raiz. Então é importante que a raiz esteja em contato direto com a solução do solo para poder absorver os nutrientes. Desta forma que, quando há elevada quantidade de água, nós vamos ter um solo saturado, que pode dificultar um pouco a interação da raiz com a solução em geral. Quanto também, quando temos solo muito seco, as partículas de solo, né, estão ali distribuídas de forma que elas irão impedir, né, que tenha água presente ali, né, num solo compactado, por exemplo, e desta forma a raiz não vai conseguir absorver os nutrientes desejados, né. Também, quando ainda tratando um pouco, né, do estágio interior, fazendo uma relação, um dos motivos de termos da importância, né, da relação do solo com esses atributos físicos hídricos é o estresse hídrico, né? O estresse hídrico, ele não necessariamente é a ausência de água no ambiente, mas e sim a ausência de disponibilidade de água para a planta. Esse estresse hídrico, ele causa inúmeros problemas na planta, né? Então a falta de água disponível para a planta, né? A água com a solução dos nutrientes desejáveis, então ela não vai conseguir absorver esses nutrientes, né? Causa morte de plantas por baixa produção, afeta a floração, né? A reprodução dessas plantas. Algumas plantas, né, de interesse frutíferas, por exemplo, elas serão bem afetadas por isso. A queda de folhas, então vai diminuir a fotossíntese, né, a fotossimilação das plantas, e a produção das raízes, né, onde justamente a gente deseja que tenha contato com os nutrientes. Então é um ciclo que vai se formar, e quando uma estrutura desse ciclo é rompida, né, ou quando essas estruturas desse ciclo são favorecidas, digamos assim, ela vai causar um efeito dominó, onde as outras unidades desse ciclo vão surgir também. Bom, ainda citando o crescimento radicular, aqui nessa imagem a gente tem exemplos ali de plantas em espaços, né, digamos assim. Quando há compactação ali, pode até analisar uma compactação lateral, mas isso de acordo com vasos, né, mas a gente pode trazer também para a realidade da compactação no campo. O crescimento radicular vai ser menor. Então, portanto, menos nutrientes para a planta, e, consequentemente, a gente vai ter uma menor produtividade. E também a trafegabilidade em solos muito úmidos, né, quando temos uma inundação, por exemplo, geralmente ocasionado por baixa taxa de infiltração, nós não vamos conseguir ter trafegabilidade por há muita chuva um dia antecedente, né, da colheita. É importante a gente esperar o solo se recuperar, né, caso haja uma precipitação média, pelo menos da última semana, muito alta. Então é importante que a gente tenha o conhecimento de qual é a capacidade de saturação desse solo. Se é um solo de alta infiltração, né, então pode chover até bastante, que essa água vai ser escoada facilmente e nós vamos ter facilidade na colheita.